Eu nem acredito que eu finalmente vou conseguir gravar esse vídeo. Uma das minhas ideias de vídeo era gravar livros que eu gostaria de voltar no tempo só para ter a mesma sensação de lê-los pela primeira vez. Então a gente vai ter uma lista bem 2020, bem 2021, a era da pandemia, o BookTok estava estourado e tem bastante farofa, tem bastante coisa alternativa também, que não é tão alternativo, os farofas do TikTok, tá, gente? A verdade é essa. Eu não quero dar muitos spoilers, mas temos uma pilha de livros. Nossa, eu já dei todos os spoilers, peraí. Eu tenho alguns livros físicos, mas eu também vou trazer alguns livros que eu li pelo Kindle. E aí eu não vou ter eles físicos, mas eu coloco a capa deles aqui na tela pra vocês, tá? Gente, desculpa, eu prendi o cabelo porque tá muito calor aqui, eu não suporto o calor. Eu já vou começar por um que, assim, é minha recomendação para quem quer entrar no mundo da leitura e é adolescente, um pouco mais jovem, uns 12 anos. Primeira vez que eu li esse livro, acho que eu tinha uns 12 ou 13 anos. E, gente, estamos falando de Percy Jackson e os Olimpianos, tá? Isso daqui, gente, é um clássico da geração Z. É um livro que marcou muito a minha adolescência e muito a minha vida de leitora. Isso aqui foi o que me ingressou de verdade dentro da literatura. Eu já lia algumas coisinhas, só que quando eu comecei a ler Percy Jackson, eu não parei de ler mais nada. Foi um momento em que eu comecei a comprar livros, foi um momento em que eu comecei a ler esses livros. Então, esse livro aqui marcou muito essa minha fase. Na geração que a gente tá vivendo agora, eu confesso que eu não tenho muita certeza se a galera de 13 anos ia curtir este livro, tá? Pelo que eu observo, assim, eles são cada vez com pensamentos um pouco mais próximos de um jovem adulto do que de um adolescente. Me preocupa um pouco, só que, gente, isso daqui eu não sei explicar. Realmente marcou muito a minha vida de leitura, marcou muito a minha adolescência. Eu era obcecada por mitologia grega. Aqui a gente vai acompanhar a história de um menino que ele descobre do nada que ele é um semideus. Ele vai para um acampamento e nesse acampamento ele faz algumas amizades e daí pra frente é caos, fantasia e coisas incríveis e catastróficas. Eu recomendo muito esse livro, gente. Eu queria muito que as minhas irmãs lessem. Eu tenho uma irmã de 14 anos e uma irmã de 10. E, cara, isso daqui é incrível. Isso aqui é incrível. Eu queria muito voltar no tempo e viver exatamente os minutos de leitura que eu tive. Eu sinto falta. Não vou mentir, gente. Eu sinto falta de ficar encantada por uma fantasia, assim. Nessa mesma linhagem de fantasia, eu vou trazer uma fantasia que é um pouco mais pesada, entre aspas, tá? E também foi, assim, um puta de um hype na época que eu li. E agora estamos falando de O Povo do Ar, né? A saga, a trilogia de O Príncipe Cruel. Eu era uma pessoa que adorava marcar livros, tá? Eu adoro ainda. Só que ultimamente eu não tenho lido muitos livros físicos. Esse aqui também tá um pouco marcado, ó. Dá pra ver? Enfim, eu lembro como se fosse hoje o dia que eu li a primeira página. Cara, esse livro, ele já começa numa porradaria insana. Esse daqui é um mundo um pouco mais fadas, criaturas, um pouco mais sombrio, tem migalhas de romance, migalhas. Nesse livro a gente vai conhecer a Jude, que é uma protagonista icônica, na minha opinião, ela é uma protagonista muito marcante, ela é chata e ela é topetuda. Logo de cara vai ter alguém matando a família dela, se eu não me engano. Olha, gente, eu vou contar pelo que eu lembro, tá? Eu não faço a menor ideia. Posso estar errada, coloca aí nos comentários se você lembra. Mas, pelo que eu me lembro, logo de cara, alguém vai chegar, acho que é o Madoc, vai chegar matando a família dela. E aí ela vai pro mundo dos feéricos. Enfim, acontece bastante coisa, principalmente envolvendo uma coisa meio política, nesse mundo das fadinhas. Essa protagonista, ela é odiada neste mundo dos feéricos. Tem o chato do Cardan, que eu era obcecada por ele. Ele chuta a comida dela, ele trata ela igual uma bosta, e esse é o romance. Gente, eu só lembro da experiência de ler isso daqui, foi incrível. Eu lembro exatamente da vibe desse livro. Eu não lembro exatamente o que acontece, tá? Mas eu lembro de uns pontos específicos. Foi uma experiência maravilhosa ler isso daqui. E eu queria voltar no tempo para ter essa experiência novamente. Eu acho que se eu lesse isso aqui hoje em dia, eu ia ficar meio... Agora pra uma coisa um pouco mais leve, mais soft, mais fofinha, eu trouxe um livro que eu já falei recentemente aqui no canal, de romance dos gays, tá? É Heartstopper. Recentemente eu reli
E é óbvio que não é a mesma sensação. Eu lembro que eu ganhei esse livro aqui de uma amiga. A gente fez uma troca. Eu dei um livro que ela queria e ela deu esse daqui, porque o nosso aniversário é perto. E aí a gente fez uma troca de livros, tipo, de presente. Ela veio pra minha casa e a gente foi ler juntas o livro que cada uma tinha entregado uma pra outra. Eu sou obcecada. Inclusive, eu estou no volume 5, ainda não terminei o volume 5. Tô no final do volume 5 e o volume 6, pelo que eu entendi, é o último. Então eu estou evitando ler, porque eu não quero chegar no final, gente. Aqui é a minha história conforto. Sempre que eu tô triste, eu abro o Webtoon e leio Heartstopper. Eu gostaria muito de voltar no tempo naquele mesmo dia, pegar uma xícara de café, sentar na minha poltroninha e ler, com a maior calma do mundo, pela primeira vez, este livrinho. Vamos para um clássico da época também, impecável, Daisy Jones and the Six. Taylor Jenkins Reid é uma autora que eu preciso urgentemente voltar a ler, porque eu amo a escrita dela. Eu realmente gosto muito. Eu li Evelyn Hugo e Daisy Jones and the Six. Ela tem outros livros que eu tenho interesse em ler. Eu ia ler Malibu Renasce, só que fui desinteressando um pouco da leitura desse universo complicado. Mas eu sinto muita falta da sensação que eu tinha de ler esses livros, sabe? E esse é um livro também que está todo marcado. Gente, meus livros, eles são assim, ó, cheios dos post-its. Porque eu realmente gosto muito de marcar as minhas experiências incríveis com esses livros. Eu adoro as partes finais dos livros da Taylor Jenkins Reid. Eu acho que ela é muito foda escrevendo. E ela encaixa tudo muito bem. Eu gosto de protagonistas que são meio, tipo... Eu tenho defeitos, tá? Eu não sou perfeitinha, impecável. Eu sinto que isso aproxima muito mais o leitor do protagonista, quando ele tem coisas detestáveis. E a Daisy Jones, ela é um pouco disso, sabe? Ao mesmo tempo que você cria um vínculo com ela, você cria um ranço. Só que eu li um pouco nova também, eu acho que eu faria uma releitura desse livro. Evelyn Hugo, eu tinha o livro físico, eu tenho o livro físico, só que eu fiz uma troca com a minha amiga, minha melhor amiga, e ela me emprestou um livro de terror que eu nunca tenho coragem de ler. Eu emprestei Evelyn Hugo pra ela. Eu queria muito mostrar pra vocês as minhas marcações de Evelyn Hugo, porque são infinitas. Acho que foi o livro que eu mais marquei na minha vida, foi Evelyn Hugo. Simplesmente, eu não consigo descrever o tanto que eu amo os finais da Taylor, gente. Eu amo, eu sou obcecada pelos finais das histórias da Taylor Jenkins Reid. Eu amo. Eu acho que também é um livro que cabe uma releitura. Vou trazer aqui agora uns livros que eu não tenho eles físicos, mas eu tô com o Kindle aqui pra ver os lidos que eu tenho no Kindle, tá? Começando por Mentirosos. Há muitas pessoas que falam mal desse livro e há muitas pessoas que falam super bem. Eu lembro que na época que ele hypou no TikTok, a galera foi a loucura. É igual os livros da Colleen Hoover, que tipo assim, todo mundo lê, todo mundo acha incrível. De repente, do nada, todo mundo começa a odiar. Mentirosos foi um desses livros. Sempre que eu penso em um livro que eu li, eu lembro exatamente da sensação que eu estava quando eu tava lendo, do momento, da vibe que eu estava. E Mentirosos foi uma vibe super diferente, assim. Eu queria voltar um pouco no tempo, assim, pra eu reler ele com um pouco mais de cuidado, pra catar as informações. Eu lembro que eu li numa fase que eles estavam meio a meio, assim, todo mundo odiando, todo mundo amando. Então eu fiquei meio... Eu odeio ou amo, gente? Eu não sei exatamente. Eu lembro que eu fiquei muito chocada com o final dele. Eu achei ele meio chato em alguns momentos. Só que eu queria ter essa experiência de novo. Eu acho que a ambientação do livro é muito legal. Pelo que eu me lembro, é realmente muito legal. Me marcou muito os lugares por onde passa o livro. As pessoas do livro também me marcaram muito. Um livro de terror agora que eu gostaria de voltar no tempo para reler. É o primeiro e o único livro que eu li do Stephen King. Chama Depois. É o menor livro dele, se eu não me engano. Eu tenho um pouco de preguiça, eu não vou mentir. Não vou mentir, tá? São muitos detalhes, tenho muita preguiça de ler Stephen King, além de que eu não sou uma pessoa, hoje em dia, muito do terror. Na maior parte do tempo eu tô sozinha, então, assim... Eu não consigo, gente, ficar muito nessa vibe do terror, não. Eu me sinto meio... tô sendo observada. Tanto que quando eu li depois do Stephen King, que nem é um livro, assim, tão pesado quanto outros dele, enquanto eu tava lendo o livro, eu tava dormindo no quarto da minha irmã, junto com ela. Porque eu sou muito cagona, velho, eu sou muito chata. E é um livro que fala um pouco sobre ver gente morta, então é uma vibe meio louca, uma coisa meio sexto sentido. E eu lembro que foi uma experiência bem legal de ler. Gente, agora vamos para um outro. Esse aqui é tópico sensível, tá? Esse eu li em um dia. O livro é Os Dois Morrem no Final. Eu tenho gatilhos fortíssimos. São dois personagens incríveis. Eu não consigo nem falar sobre. Não consigo falar sobre, gente. É muito bonito. É muito bonito. É um livro que vem muito carregado de significados e símbolos. E é um livro sobre a morte que fala sobre a vida, sabe? Sobre viver. É um livro simplesmente muito fofo e triste ao mesmo tempo.
voltando para os livros físicos, esse vídeo tá quase acabando, eu prometo. Temos um aqui que eu tenho um carinho especial por ele, porque eu defini ele perfeitamente na minha resenha do Scooby. Ele me parece muito um Valorant ou um Overwatch sombrio. O livro é da V. Schwab, que é vilão. É um livro também de fantasia, só que é uma fantasia um pouco mais sombria. Eu gosto muito dessa pegada de fantasia sombria. Eu adoro, eu amo. Apesar de que fantasia é um gênero um pouco chatinho no início de ler. E esse aqui eu achei muito chato no início. Meu Deus, eu achei ele realmente muito chato no início. Só que depois, galera, que ele vai desenvolvendo, vai ficando muito interessante. Gosto muito dessa capa, inclusive. Nossa, eu acho ela belíssima. Enfim, eu acho que definir esse livro é Overwatch, Valorant, sombrio. Agora um thriller que é um dos meus gêneros favoritos de livros e filmes. Eu acho que eu posso dizer que esse daqui é meu thriller favorito. Inclusive, eu emprestei pra minha mãe ler esses dias e ela ficou obcecada. Ela leu, tipo assim, muito rápido. E o livro é A Paciência Silenciosa. Eu sei que também tem muitas pessoas que não gostam desse livro, só que, galera, na época que eu li, que foi há muito tempo atrás, eu fiquei em pânico com o final. Eu fiquei, quê? Oi? Para uma pessoa que estava viciada nas leituras, na literatura, em 2022, isso daqui foi um prato cheio. Forte, tá? Muito forte essa leitura. Enfim, esses foram os livros. Todos famosinhos, né? Porque dá pra ver que eu sou uma pessoa que eu vou muito pelo hype. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu amo, sou obcecada por falar sobre livros. Eu acho que eu consigo me soltar muito mais falando sobre isso. E é isso. Tchau!